Olá, meus arpeiros, minhas arpias. Não é o programa Voando Alto, mas agora o programa todo esse esquema novo do Instituto, estamos aí com uma nova forma de visão, de trabalho. Vocês devem estar percebendo as mudanças que estão acontecendo, né? Por que isso tudo está acontecendo? Porque a gente está seguindo o fluxo, né? A gente está respeitando aquilo que o universo tem mandado e a gente tem ampliado muito o serviço, graças a Deus, porque a gente entende a necessidade de estar falando e estar trazendo para vocês cada vez mais e melhor o assunto saúde mental através das ferramentas terapêuticas. Para quem ainda não conhece, o Instituto é um centro de formação terapêutica com vários tipos de formação. Nós teremos não só as formações do próprio Instituto, como a Inter, que é a Associação Interamericana de Terapeutas, também traz outras formações de outros institutos. Então, por exemplo, só para vocês entenderem o porquê dessa correria toda, nesse mês, no final do mês, dia 20 e 21, nós vamos estar trazendo um casal de Portugal, são brasileiros que residem em Portugal, dão formações lá, estarão fazendo workshop aqui em Prudente, através da Inter, no mesmo local onde está o Instituto Arpia. Então, você que tem interesse, quer conhecer novas linhas terapêuticas, está aí já na nossa página, já tem aí na nosso feed, né, o curso, os dois workshops dos dois. Depois nós vamos ter em agosto o curso de constelação familiar. Setembro temos o curso de terapia integrativa, serão os últimos do ano. Por que a gente, o pessoal pergunta sempre, nossa, mas por que já é o último? Vocês devem estar acompanhando o tanto de coisas que o Instituto está fazendo e está trazendo. Fora apoio a outros institutos também, como ainda em agosto vai ter o curso de apometria, dado pela Sônia Plaza, e mais um outro parceiro, que agora o Sérgio, né, que é apometrista também. Então, assim, são muitas coisas acontecendo. Muitas pessoas perguntando, né, viram eu postando lá no meu Insta a respeito da foto do SBT, perguntando sobre o programa, né, onde estava passando, se perderam. O programa foi gravado, vai ao ar dia 5 de agosto, né, na região de São José do Rio Preto. Depois, dia 7 vai a nível nacional, dia 8 vem para o YouTube. Aí a gente vai compartilhar com vocês, ou seja, cada vez mais também a mídia entendendo a importância de ter pessoas falando sobre linhas terapêuticas com seriedade, né? E o Instituto, graças a Deus, está sendo reconhecido nesse ponto também. Semana que vem, inclusive, talvez nós estejamos fazendo uma live que vai dar muito o que falar também, com um comediante que fez muito sucesso na época do Pânico também, e também fala, né, entendeu essa necessidade de estar falando sobre saúde mental. Bom, então as novidades estão vindo a todo momento. Preste atenção, acompanhe o canal, compartilhe essa live. Hoje a gente vai estar trazendo um pouco sobre família, pai e mãe, de acordo com a visão sistêmica, mas além disso, qual a vantagem que eu vejo quando nós falamos de constelação familiar aqui no Instituto? Eu e o Alan, que vou chamar ele daqui a pouquinho, somos psicanalistas. Então a gente tem uma visão ainda mais ampla, que vai além da constelação, onde traz outras bases que faz toda a diferença do desbloqueio, né, daquilo que Bert falava, onde era minguado a fluência do amor. A gente consegue então ir desatando esses nós aí. Mas deixa eu chamar o meu sócio, meu amigo, meu irmão, primo, meu querido Alan Fervença Santos, que vai estar falando aí conosco hoje, trazendo, e a gente vai respondendo conforme der o tempo. O objetivo são lives curtas, de aí 30 minutos, para trazer essa clareza para vocês e a gente poder trazer um pouco de conhecimento a respeito de constelação familiar. Bem-vindo, Alan! Boa noite, Cleber. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito bem! E vamos falar desse... Só para o pessoal saber, para quem ainda não sabe, os assuntos foram indicados por vocês mesmos, né? A constelação familiar, ela tem muitos tópicos, muitas linhas, e tem todo o entendimento que Bert tinha a respeito de cada linha, e aí nós pegamos aquilo que foi mais votado. Hoje vamos estar falando de algo que não é só destaque da constelação,
mas muitas linhas terapêuticas vão falar sobre pai e mãe, né, Alan? Exato. Pai, mãe e o papel, né? O papel importante e insubstituível de cada um. Perfeito. Porque as pessoas têm muitas dúvidas, ou querem negar, ou querem não ver algumas situações, ou querem resolver situações sem olhar outras, né, de maneira milagrosa. Né? Então, a primeira coisa que a gente quer trazer para vocês é a realidade que não existe. Algumas situações são, como que eu posso dizer, consequência de outras. Se você não arruma lá atrás, não tem como você querer algo diferente lá na frente. Aquela pessoa que quer construir uma mansão, mas não tem material suficiente para isso. Né? O pai e a mãe é a base de tudo. Por mais que a psicanálise, a psicologia, muitas vezes vão falar isso, cada um, de repente, com um aspecto, mas isso é importante você entender. Né? E é óbvio que todos nós já tivemos nossos momentos, alguma dificuldade, ou com o pai, ou com a mãe, por causa de criação, por causa de crença, por causa de estilo de vida, por causa de uma série de outras coisas. Então, vamos trazer algumas clarezas, de repente, de coisas que vocês estão sofrendo hoje, em função desses mal-agouros, dessas malformações lá atrás, com pai e mãe, e depois, no final, a gente fazer um trabalho de limpeza sistêmica em cima desse relacionamento que é tão importante. Ótimo. É verdade, Kleber. Até porque, uns 30 ou 40 anos para cá, se começou a querer muito provar, né, que não é verdadeiro. Ai, um filho não precisa de um pai, não é? Uma mãe dá conta de tudo sozinho. Né? Isso começou a se misturar. É lógico que numa situação de não houver a possibilidade de um pai, né, tem que fazer o que é possível. Né? Mas como a gente sabe que nunca que um avô, nunca que um tio, nunca que qualquer pessoa vai fazer exatamente o papel de um pai. Né? É isso que as pessoas é importante entender. Né? Então a gente vai falar sobre isso também. Até já para ficar bem claro, logo nesse início já, a falta, a ausência da figura masculina, da figura paterna, já vai trazer insegurança para a pessoa, porque é o pai que envia para a vida. É o Sim. pai que dá o empurrão do ninho, diferente da mãe, que a ideia é proteger, sustentar, dar afeto, dar amor, né? aquela coisa da proteção. Tanto um quanto o outro, se estiver em desequilíbrio, ainda que, quando a gente está falando em desequilíbrio da falta da função masculina e feminina, ou paterna e materna, nós não estamos falando de pessoas que, de repente, não tiveram convivência com o pai e com a mãe. Às vezes, conviviam com o pai e com a mãe, mas eles estavam em desequilíbrio. Tanto na energia, quanto na postura, quanto na posição. Às vezes, a sua mãe estava ocupando o papel do pai dela. Então, aí você fica com duas figuras, duas energias masculinas dentro de uma mesma casa. Ficou faltando afeto, ficou faltando valorização, ficou faltando carinho. Como pode acontecer o inverso, né? Faltar a energia masculina, a energia paterna, e a pessoa ser extremamente insegura hoje, não saber o porquê. Né? Tipo assim, ela tem estudo, ela tem bonita, ela teria tudo aquilo para vencer, mas não consegue. Então, o primeiro chamado que Bert fala é: olha para a tua raiz e vê como que ela está. Vê o que faltou para a gente nutrir o que faltou. Né, Alan? Exato, Kleber. E o que nós percebemos é que muito do que se acarreta hoje na vida das pessoas com dificuldades decorrentes, relacionamento com pai e mãe, vem muito porque houve como se fosse, não houve a separação correta do relacionamento do pai e da mãe com o relacionamento de mãe e filho, né? Então, assim, uma coisa que é interessante até para as pessoas que estão assistindo, que têm filhos, que têm crianças aí, né? Prestem atenção, nunca envolvam o relacionamento marido e mulher com o relacionamento do filho. Não coloque esse filho no meio desse relacionamento. Porque muitas vezes é o pai que comenta e insere a mãe do pai, ou muitas vezes nenhum dos dois está fazendo isso. Mas a criança, pelo pertencimento, de repente por ouvir as brigas, as discussões, né? A criança, ela, daquele instinto de não querer que aquilo se estrague, ela entra no relacionamento do pai e da mãe.
E quando isso acontece, Kleber, as consequências são terríveis. Porque aí você já perde o tomar o pai e tomar a mãe da forma adequada. Você muda o teu olhar, né? Um dos dois vai ser um vilão, o outro vai ser uma vítima, e aí você, consequentemente, você vai rejeitar, por exemplo, a mãe, por exemplo, você está rejeitando, no final das contas, a você mesmo, que tem Sim, 50% mãe. E você perfeito. rejeitando a você mesmo, você vai colher tudo isso lá na frente. Em relação ao pai, é a mesma coisa, né? O que acontece mais, eu acredito, proporcionalmente, até porque um filho, quando nasce da mãe, a mãe tem certeza que é dela, né? E aí tem a Verdade. questão do pai. Então, assim, o filho, ele já cria um laço com a mãe lá desde o útero, né? Então, independente, ele já cria um primeiro relacionamento lá com a mãe lá atrás, né? Então, Perfeito. inicialmente já existe uma tendência maior que, se não for cuidado isso daí, de tirar o pai do seu lugar, né? De tirar o pai da sua posição de pai, de tomar como pai, né? E aí já começam as questões lá de trás, né? A ausência da presença desse masculino, né? E o pai já, na grande parte das vezes, hoje, não estou mais como antigamente, mas geralmente é a pessoa que trabalha fora, né, o dia todo, que acaba permanecendo menos tempo com o filho. Então, tudo isso são questões que, se não forem bem cuidadas, muito bem olhadas, pode ocasionar essas faltas, essas dificuldades no adulto depois, que não vai ter recebido aquilo que deveria ter recebido, no exemplo que estou dando agora, de um pai. Sim. Se a gente for levar para o lado da psicanálise ou da parte energética, o que a gente percebe? Mudou muito, obviamente, o papel da mulher, né, nas últimas décadas. Ela acabou indo para frente também, para trabalho, etc. e tal, onde normalmente só um ia, hoje vão os dois, e às vezes os dois ficam ausentes nessa figura, né? E acaba transferindo, às vezes, até para avô, para avó, ou para a instituição, algo que é próprio deles. Porque não é o tempo que você fica com seu filho que vai determinar a qualidade disso. É a qualidade do tempo que você fica. Né? Mesmo porque, olha que importante que você está trazendo, eu preciso trazer aqui. A gente conhece, a gente trabalha na área já há alguns anos e vê isso se repetir por muitas vezes. A mulher que perdeu a feminilidade ou perdeu a sua figura materna porque ausentou, porque não tem a figura paterna, ou porque o pai se ausentou, ou porque se divorciou, ou porque quis uma produção independente. E aqui não cabe julgamento, a gente não está aqui para julgar ninguém. Estamos para falar das consequências de algumas coisas. Então, imagina só, uma mulher que teve que se expandir para ser pai e mãe de uma criança, ela, no mínimo, vai acontecer uma perda energética. Então, às vezes, ela acaba ficando até mais, numa energia mais masculina, de iniciativa, e ela acaba além de atrapalhar a criação dos filhos, porque os filhos vão se espelhar nisso, achando que isso é o natural. Então, é o menino que vai procurar uma mulher mais mandona, mais expressiva. Por quê? Porque ele quer continuar nessa figura, porque ele entende que a figura feminina, a esposa, tem que ser igual à mãe. E vai pegar o mesmo tipo de espécie, o mesmo modelinho. E a mãe, às vezes, tem dificuldade de um novo relacionamento, porque ela tomou tanta figura e energia masculina, de sempre tomar iniciativa, de não se permitir nada. Igual aquela mulher, né? O cara vai abrir a porta, fala, para que abrir a porta? Eu tenho mão. O cara vai puxar a cadeira, para quê? Eu consigo sentar. Né? Ou seja, ela não consegue mais nem se permitir ser cuidada. Ela está totalmente fora da energia feminina dela. E aí isso vai causar desequilíbrio, óbvio que vai. Então, tanto para ela, como relacionamento, quanto para os filhos, que vão entender que esse é o natural. Né? E não é. Quantos casos a gente não pega assim, né, Alan? Exato, Kleber. É quando, no caso ali, essa dupla jornada, dupla posição de papéis aí, né? Que por momentos é necessário, mas que assim, mesmo quando isso acontece, quando a pessoa tem a informação, né? Ela consegue fazer isso de uma forma mais leve,
e impactar menos na vida dessa criança. Né? Tudo é informação, que muitas vezes é inevitável a situação. Imagina, a situação inevitável, eu digo assim, vamos lá, a mãe se tornou viúva, e aí como que faz? Não tem, esse pai não está nem por aí, né? Esse pai ele não está ausente, ele está eternamente ausente, né? Então, mas assim, quando a pessoa tem informação, quando ela tem um entendimento, por isso que eu canso de dizer, o entendimento do conceito de constelação não é só para quem quer se tornar um terapeuta e atender pessoas e fazer constelação. Gente, é conhecimento de vida. A pessoa que domina esse conhecimento, ela vai ter um melhor relacionamento na casa dela, com as pessoas, na empresa, porque ela vai entender as leis universais. Aonde ela for, ela vai entender onde é o papel dela, onde é o lugar dela. Nem a mais, nem a menos. O lugar exato. Quando você está no seu lugar, as coisas fluem melhor. Né? Então, é possível uma mãe ser feminina, né? Se ela tiver a informação necessária. Ela vai estar fazendo o trabalho dela, a jornada, só que ela vai saber separar nos momentos certos aquele papel de mãe, né? O nutrir, o dar carinho, né? Ela vai entender que, embora esteja uma loucura, ela vai conseguir se organizar e trazer isso, né? Mesmo porque é a mulher, como você acabou de dizer, é a energia de vida, né? É ela que traz a vida. Toda vez que eu tenho um mau relacionamento com a minha mãe ou com a figura feminina, materna, eu vou estar negando a vida. Às vezes até casos de esterilidade vêm em cima dessa má função, desse mau encontro. Então, tanto às vezes, vamos separar em 2 pontos. Tantas as vezes que ela vai falar assim, que ela acaba criando uma crença, como ver a mãe sofrendo às vezes num relacionamento abusivo, violento, e ela faz um acordo com ela mesma interno, depois ela até esquece desse acordo, que eu nunca vou casar, eu nunca vou ter filhos, porque eu não quero que se repita essa história. Então, tudo isso, ela já está criando programações lá na infância. Verdade. Não importa que idade e que consciência que ela tinha. A programação, ela é feita, porque o corpo humano, físico e mental, ele é criado para proteção, para sobrevivência. Né? Ele tem já esse instinto de sobrevivência. Se ele fez qualquer leitura que aquilo é sinal de morte, de dor ou sofrimento, ele vai fazer de tudo para excluir, para cortar, para expurgar da vida. E aí você até esqueceu disso lá atrás. E aí você fala assim, nossa, eu não consigo me relacionar com ninguém, parece que ninguém me ama, e eu tento me envolver, mas eu não consigo me envolver. Pode ser sistêmico. Isso, tanto a informação é importante, essa que nós estamos passando, quanto a própria constelação para que isso se resolva também. Porque na constelação, a gente consegue fazer movimentos que não só a nível energético, mas a nível de reprogramação mental também. Porque você vai lá numa situação que vem à tona, de repente, durante a constelação. Às vezes você já tinha esquecido, aquilo vem à tona. Às vezes você não tinha nem o conhecimento da dinâmica que estava por trás daquela cena que você via. E aí você consegue entender e resolver isso, desde que você queira também. Porque é óbvio, né? Tem um preço a ser pago. Quando eu falo tem um preço a ser pago, não é questão de ser um castigo, uma coisa terrível, mas eu falo de mudança de comportamento. Comportamentos geram consequências. Mesmos comportamentos vão continuar gerando mesmas consequências. Quando a gente mexe em alguma programação ou em algum ponto energético, isso vai reverberar. Mas é necessário que eu mude e fique adequado ao novo também. Né? O que adianta eu ter uma mentalidade de prosperidade, por exemplo? Aliás, mentalidade não. Eu falar, né? Eu desejo. Quem não quer dinheiro? Quem não quer ter uma vida tranquila, confortável, etc e tal? E aí tem aquele velho ditado. Para isso eu tenho que começar a pensar como tal. Não adianta eu continuar com aquela mente empobrecida da falta, da escassez. Então, isso vai acabar espantando qualquer tipo de prosperidade. Aquela velha história, né? É como se a pessoa saísse do interior para ir para uma cidade grande, mas o interior não sai dela. Por quê? Porque está dentro dela, ela transpira aquilo. Exato. Então, quando a gente faz
faz o movimento na constelação, a pessoa tem que se adequar a essa nova consequência que ela espera, a esse novo. E é por isso que o constelador, o profissional sério, gente, sempre. Estamos falando aqui, entendendo que estamos falando de profissionais sérios. Por isso que o constelador orienta antes e depois da constelação, para trazer essa clareza, para mostrar o que aconteceu, para que isso fique bem claro, gravado, entendido pela pessoa, para consiga fazer as mudanças, porque não é mágica, né? Igual a gente falou, o movimento acontece, ele reverbera, mas as atitudes têm que ficarem adequadas com esse novo tão esperado. Exatamente, Kleber. E é importante a gente salientar aqui que quando nós somos crianças, até em bebezinhos, né? Nós, não maduros ainda, tomamos super decisões. Né? Eu aprendi isso com a professora Karina, ela sempre fala disso. São super decisões que você toma, né? Então, muitas vezes você decidiu lá que você vai ser o salvador, né? Você é o defensor da mamãe ou do papai. E tudo isso acarreta toda uma consequência na sua vida atual, né? Toda uma falta de entendimento. Você falou, por exemplo, aí, não adianta eu me informar do que é ter uma mente próspera e tudo, se lá dentro eu tenho essas super decisões que eu tomei lá atrás que estão me impedindo de atuar isso hoje. E é o que acontece muito, né? Eu acredito que acesso à informação, hoje a maioria das pessoas tem, né? Você ouvir um conselho de alguém que trabalha aqui pelo YouTube, o Instagram, né? Então, as informações do que de como tem que pensar uma pessoa próspera, todo mundo sabe, por exemplo. Mas o agir, ele vem de uma coisa mais profunda, né? De uma camada mais profunda, que são as carcaças ali que a gente tem, né? As camadas a serem trabalhadas e removidas, que vêm daquelas feridas emocionais, né? Que a gente trabalha também no curso de terapia integrativa, onde o aluno tem essa clareza das feridas emocionais, de como que elas afetam hoje, só que, como toda parte negativa, né? Você também tem os recursos delas, né? Então isso é algo que a gente traz também. E é bem por isso, né, Kleber? Eu acho muito legal, igual eu estava falando no início da live, né? Os consteladores aqui do Instituto têm uma visão além, porque todos são terapeutas, psicanalistas, tem outras linhas juntos que ajudam a dar não só a visão, mas um suporte para esse novo, para essas mudanças. Por exemplo, quando você olha para a sua história de vida, e a gente fala, preste atenção no que eu vou falar agora, porque isso pode mudar a sua vida. Às vezes você está patinando na vida e você tem um mau relacionamento com seu pai ou com sua mãe, ou com aqueles que representavam a figura materna ou paterna. E aí a nossa tendência natural é a justificação. E não estamos, eu volto a falar, não estamos aqui julgando e nem inocentando ninguém das atitudes tomadas. Porque você pode ter sido violentado, você pode ter sido abusado, você pode ter passado coisas vergonhosas, vexatórias, pode ter sido espancado por um pai ou por uma mãe, pode ter sido abandonado. Tudo isso, a gente tem um entendimento que criou-se as feridas que ela acabou de falar, aquelas feridas lá atrás. E, óbvio, as feridas, elas tiveram o seu lugar. Por quê? Porque quanto mais novo a gente quando sofre esse tipo de agressão, mais forte, marcado fica essa programação em nós. Porém, o que a gente aprende, né, com a constelação? Que os que fizeram isso, ou o pai ou a mãe, fizeram o que eles sabiam fazer, o que era possível eles fazerem. Às vezes eles também foram vítimas também de repetições de histórias familiares. E aí vem uma grande importância da constelação. Histórias que se repetem dentro da mesma família, se não for cortado isso, se não for ressignificado isso, através da constelação, isso vai continuar se repetindo. Porque a repetição nada mais é do que um socorro, do que um grito pedindo socorro do próprio sistema para que isso cesse. As injustiças,
as violações, tudo aquilo que aconteceu, as exclusões. Na verdade, é como se o sistema gritasse, vamos corrigir isso para que seus filhos, seus netos, bisnetos, não continuem padecendo dos mesmos males. As enfermidades que eram tidas apenas como genéticas, como diabetes, como outras coisas hereditárias, hoje nós já temos entendimento que não são apenas hereditárias, que existe uma carga epigenética, uma programação mental de repetição para honrar o sistema. Então, o que a gente entende? Quando eu faço uma constelação e coloco o pai, vamos pôr um exemplo, né, que é o mais comum, de pais que fizeram abusos ou agressões ou outras coisas mais marcantes. Quando eu puxo, às vezes, o pai do pai, os avós desse pai, a gente vê uma repetição. E aí, eu vendo a cena, eu vendo o que ele também sofreu, eu consigo até liberar mais fácil também perdão. Quando eu falo liberar perdão, não estou falando que vai ser apagado o que aconteceu. Mas é como se eu entendesse que aquela pessoa estivesse como se fosse doente. Ela não tinha, entre aspas, uma outra opção mental, porque na cabeça dela era a única opção que na mente dela, naquele momento, ela tinha. Ela não tem um conhecimento. Nós, hoje, estamos tendo conhecimento, né? E por isso que a gente, olhando, tentando se distanciar, a gente consegue até, muitas vezes, liberar perdão para essas pessoas, porque a gente entende que também foram vítimas. E quando eu entendo que elas apenas repetiram o que sabiam fazer, eu consigo também fazer com que isso cesse ali em mim. Porque quando eu sou constelado, tudo que aconteceu antes de mim é retrabalhado, é ressignificado, mas o melhor, o que vier após a mim não vai ter esse tipo de repetição, porque isso foi liberado no sistema. Isso faz grande diferença e é importante a gente entender a graça e a importância dessa ferramenta chamada constelação familiar. Não, é incrível, né, Kleber? Você está aqui falando, eu estou lembrando de... Não foi um caso não, pessoal, são vários casos. E o Kleber aqui também, ele pode confirmar. Isso é muito comum, porque eu vejo que isso repete bastante. Muitas mulheres com problema lá na parte reprodutora, né? A hora que você puxa, muitas vezes é questão com o pai, né? Uhum. E quando isso é trabalhado em uma constelação, seja numa terapia, e é ressignificado, é trabalhar esse sentimento, trabalhar esse perdão, essa liberação, que você falou até da questão de esterilidade. Gente, é maravilhoso. Aquela mulher que estava com dificuldade, muitas vezes, de engravidar, ela consegue. Ou que ela tinha aquela questão de muita menstruação, e problemas ali, que não está no equilíbrio, né? O quanto que, muitas vezes, é uma questão de trabalhar essa relação com o pai, tomar esse pai da forma adequada, né? Mudar esse sentimento por esse pai, muda o corpo, pessoal. É impressionante o que a gente já testemunhou aqui, né? De situações aí de pessoas que os médicos tratavam e nem sabia mais o que fazer. E foi uma liberação, não vou dizer que é simples, né? Mas foi uma liberação aí de pai, de tomar o pai, e que a situação muda completamente na saúde física. E aquilo que você disse, né, Alan? Eu negar o pai ou negar a mãe, eu estou negando metade de mim. Isso é matemático, gente. Não existe outra conta. Você negar o seu pai ou a sua mãe é metade de você que você perde identidade. Se você é só metade de você, como que você vai querer ter uma vida completa? Não tem como. E isso pode ser dolorido o entendimento, mas é necessário entender e encarar isso. O adulto entende isso. Né? Quando a pessoa tem uma visão mais adulta, ela entende que não dá para ficar agindo na manha, na pirraça, no ódio, porque isso é coisa da criança fazer. O adulto, ele entende que a pessoa fez o que podia fazer e segue a vida. E ela complementa e continua vivendo de uma maneira significativa, né? Completa. Uma coisa muito comum também que a gente vê, as constelações... Gente, ela resolve muitas situações, né? Mas quando se fala de pai e mãe, é uma coisa abundante, absurda. Atritos entre filhos e pais, entre filhas e mães, né? Histórias de... Não sabe o porquê.
né, mas vive em conflito, por exemplo. De repente você vai ver o que falta, na verdade, é a mãe ser nutrida ou a filha estar repetindo alguém que foi excluído do sistema. E aí essas discussões criadas, na verdade, é só para lembrar aqueles que de repente foram abortados, não foram incluídos no sistema. Porque toda vez que alguém não é reconhecido no sistema, ou é excluído, ou não é reconhecido, como no caso do aborto, ou do natimorto que nasce e morre, ou da pessoa que fez alguma coisa e foi excluída da família, ou por opção sexual, ou porque entrou numa vida de crime, ou porque tinha problemas de transtornos mentais. Então, uma série de situações podem criar coisas que se excluem. E aí, às vezes, isso afeta diretamente o relacionamento de pai e filho. E a gente acha que o problema está na criação só dos dois. Mas, às vezes, está lá atrás no sistema e esse atrito que está ocorrendo nada mais é do que, às vezes, um pedido de socorro do sistema para ter uma inclusão. Então, tudo isso, o constelador tem que ter esse conhecimento e tem que ter essa sensibilidade de pôr no campo aquilo que é necessário para fazer a leitura correta e fazer os movimentos adequados. Lembrando também que nem tudo é sistêmico, né, Alan? Gente, nem tudo é sistêmico. É por isso que o acompanhamento de um bom terapeuta, que ele vai ajudar você a identificar. E o terapeuta que ele tem a constelação como formação também, ele tem mais uma chance de poder ajudar, de acelerar esse processo de entendimento e clareza do que está acontecendo com você. Né? A constelação, a principal função é trazer clareza, né? É mostrar a raiz daquilo. Muitas vezes uma terapia convencional levaria-se ali muito, ter meses, anos até para chegar na raiz daquilo. E às vezes uma sessão de constelação, ela vai trazer uma clareza que ela acelera o processo terapêutico absurdamente. Porque vem ali onde está a raiz e você já sabe exatamente por quem, qual sentimento que você tem que trabalhar, facilita muito, né? Acelera muito o processo terapêutico. Existem várias formas de se constelar, com representante, com bonecos, fluvial. Aqui no Instituto, nós temos a presencial com representante, que eu acho, na minha opinião, eu tenho um carinho muito especial por esse tipo de constelação, porque primeiro porque ele é um culto, ou seja, não expõe a pessoa, né, a história da pessoa. Só é ela que vai estar sabendo quem está entrando no campo e quem está sendo representado. Segundo, porque a pessoa vê a história sendo contada por pessoas totalmente neutras, que não conhecem a sua história, que não estão influenciadas por absolutamente nada. Isso ajuda a pessoa a ter um entendimento até para aceitar algumas coisas e mudar outras. Porque é como se ela visse a história da vida dela contada por pessoas que receberam, né, as informações ali do campo e apenas estão se permitindo serem levadas pela história. Então, até quarta-feira que vem nós vamos ter a constelação presencial novamente. Você que nunca assistiu, que foi aqui da região de Presidente Prudente, e quer assistir a constelação você pode vir, basta entrar em contato com a gente para a gente agendar a sua presença. Nós pedimos a doação de 1 quilo de alimento para você assistir. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque o local é pequeno, não cabe, não é ilimitado. Então, é uma coisa séria. Não dá para ficar tendo movimentação de pessoas também. Então, vamos supor, você deixou o seu nome, você vem, assiste a constelação e ainda ajuda instituições. Porque todo quilo de alimento que a gente recebe, a gente manda para uma instituição. E isso também é uma coisa que com certeza faz com que ajude outras pessoas. Ou seja, vai além. Segundo ponto, todos aqueles que participam, que assistem, acabam tendo nas suas vidas a reverberação do que acontece lá na hora. Então, é super comum, inclusive, você ser chamado, às vezes, para representar, ou histórias parecidas com a sua, sendo resolvidas à sua frente. Isso faz com que você comece a ter uma outra visão também. Então, o benefício está aí. Deixamos um convite para quem quiser conhecer a constelação, então, quarta-feira que vem. Lembrando que nós vamos ter o curso de formação, né, Alan, em agosto. O curso presencial, que tem aí uma bagagem vasta, que ainda tem um suporte ainda, né, Alan? Exato. O curso acontece entre dias 17 e 20 de agosto,
tá? Essa é a parte inicial, presencial, que é como se fosse uma imersão, que a gente trabalha intensivamente na constelação, né? E depois tem uma continuidade que nós fazemos tanto online quanto presencial nas nossas quartas-feiras quinzenais ali, onde o aluno vai continuar assistindo, vai poder constelar também e ter toda a nossa supervisão. Perfeito. Lembrando que se você tiver dúvidas a respeito aí de pai e mãe sobre a constelação, você pode, essa live fica gravada e todo comentário feito após a postagem, a gente responde. Então você pode mandar suas perguntas, ou perguntas sobre o curso, ou perguntas sobre a própria constelação presencial, como que funciona. Basta mandar aí contato para a gente, que a gente vai estar respondendo. Às vezes não responde na hora por causa do fluxo e da quantidade de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas todos são respondidos. E compartilhe isso com o máximo de pessoas possível também, porque às vezes as pessoas sofrem, padecem por falta de conhecimento. E a constelação, também diferente do que muitos pensam, não está vinculada a nenhum tipo de linha religiosa, não tem nada a ver com reencarnação, com espiritismo, não que nós tenhamos algo contra também, mas é bom deixar bem claro que isso tudo é ciência. Tem toda uma base científica, estudos que comprovam isso. Então, se você quiser saber mais, faça a formação, tire suas dúvidas também. Não vai, eu tenho uma coisa, no mínimo eu te garanto uma coisa. Todo mundo que vem e participa sai melhor. Nunca sai pior. Por quê? Porque é um trabalho sério e um trabalho que a gente leva muito a sério. E eu quero convidar vocês para fazer um exercício sistêmico agora. Hoje vai ser sem bonequinhos, porque é apenas uma liberação mental que eu quero pedir, né, propor para vocês. A cada vez que a gente faz uma live, a gente está fazendo algumas lives com a temática de constelação. Essa semana, provavelmente, nós teremos mais uma ainda, trazendo outro tema ainda da constelação. E a gente sempre propõe um exercício final de liberação energética, de liberação de fluxo. Então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a respirar profundamente pelo nariz, soltar pela boca. Você possa fazer isso algumas vezes. Preste atenção no batimento do seu coração. Se concentre aqui agora neste momento. Todas as vezes que nós nos concentramos, que nós nos disponibilizamos, seja para qual linha terapêutica for, isso vai mais longe, isso vai mais profundo em nós mesmos. E eu quero convidar você agora a trazer na sua mente a figura paterna. Se você conheceu o seu pai, se você não conheceu, quem que desempenhou esse papel de pai, e ainda não importa se há dor, se não há dor, as coisas que ele fez ou que ele não fez, não importa agora nesse momento. A liberação é sua, você vai fazer isso por você, porque é um bem feito para você e para os seus descendentes. Então, você trazendo na sua mente agora a visão do seu pai, é a hora de você pode verbalizar, você pode falar mentalmente, tanto faz. A primeira coisa que eu quero que você fale, se você tem alguma decepção com seu pai, se você tem alguma raiva, ou porque você se sentiu abandonado, ou porque você se sentiu abusado, ou porque você se sentiu excluído, não visto, não amado, que você possa falar isso para ele. Ponha para fora primeiro todas as suas decepções, frustrações. Aqui nós vamos estar fazendo de uma maneira mais lenta, mas você pode repetir esse exercício depois de maneira bem calma. O importante é você ir se esvaziando. E aqui não existe certo ou errado, não existe desonra em você falar dos seus sentimentos. Porque o sentimento, ele é neutro. Não existe sentimento bom ou ruim. Sentimento é apenas um sentimento. Ele vem representar uma história vivida. Se você não lembra de nada que seu pai tenha feito que tenha te marcado negativamente, não tem problema. O importante é que aqueles que têm, que ponham para fora. E agora, depois que você fizer todo esse movimento, você vai fazer, é a hora de fazer, de tomar o pai, a gente fala.
de internalizar este pai. Então você vai estar falando para seu pai mentalmente que, independente de quem ele foi, independente do que ele fez, você o recebe de volta, caso você tenha o expulsado da sua vida. E pode falar, ainda que eu tenha raiva, ainda que eu tenha ódio de você, nesse momento, pai, eu te recebo de volta em mim. E tudo aquilo que o Senhor representa. Ou seja, toda a história que está atrás do seu pai é internalizada em você novamente. E você vai falar assim para ele, que você respeita, que ele é maior que você porque ele te deu o dom da vida. Porém, você vai seguir a tua história a partir de agora. Você decide em fazer de maneira livre a sua história, sem ter que repetir. Ainda que teu pai tenha sido um ótimo pai e tenha acertado em tudo, nós sempre devemos partir da linha da liberação, da liberdade, do domínio de si. Respira fundo. E agora nós vamos fazer o mesmo movimento com a nossa mãe. Você vai trazer a sua mãe à sua mente e vai pôr para fora primeiro também todo sentimento negativo, toda frustração, raiva, mágoa, tristeza, tudo aquilo que ela não fez no seu ponto de vista, no seu momento da sua história de vida, tudo aquilo que você acha que faltou, ou pelas brigas, pelas intrigas, enfim, ponha para fora. E eu volto a repetir, você vai fazer esse movimento de repente mais curto agora, depois você pode repetir esse movimento de maneira mais extensa. E depois que você esvazia tudo aquilo que está no seu coração, você vai se imaginar olhando para sua mãe e vai falar a mesma coisa. Eu te tomo, mãe, e te recebo. E eu te honro porque eu sei que você me deu o dom da vida. Portanto, você é maior do que eu sou. E não importa se ela foi embora ou não, o dom da vida ela deu a você. E nesse momento eu internalizo você em mim. Eu te aceito em mim. E nós já falamos, e eu quero repetir, quando nós aceitamos o pai e a mãe, colocamos para dentro de nós, estamos aceitando metade de nós. Problemas de autoestima, problemas de rejeição, tudo isso cessa quando eu internalizo o pai e a mãe dentro de mim. E aí você vai dizer para a sua mãe também. Mas justamente porque você está dentro de mim agora, eu escolho caminhar de maneira livre e não repetindo nenhuma história da sua descendência. Eu pretendo honrar o sistema sendo apenas eu. E aí você pode imaginar o seu pai e sua mãe da sua frente, você fazendo uma grande reverência. E quando eu falo fazer reverência, não significa que você está aprovando atitudes negativas de ambos, mas que você está demonstrando que você aceita o dom da vida que eles deram para poder continuar a vida em você. E nesse momento é dissipado todo espírito de morte que de repente você esteja vivenciando, de tristeza profunda, de depressão, de síndromes, porque toda vez que você rejeita o pai e a mãe, você está rejeitando vida também. E é por isso que a gente agora honra o pai e a mãe que nós tivemos. E internalizamos agora dentro de nós. Respira fundo. Pode ir abrindo os seus olhos. Eu sei que aqui é um breve movimento, mas esse movimento ele deve ser feito e repetido o máximo de vezes possível. E para quem tem muita dificuldade em lidar com o pai e com a mãe, tem até um exercício, né, que a gente propõe, de você pegar de manhã um copo d'água e quando você for tomar aquele copo
de água, você mentaliza quem você tem dificuldade em internalizar, se é o pai, se é sua mãe. Na hora que você for tomar a sua água, você fala, eu tomo você, pai, eu tomo você, mãe, e tudo aquilo que você é. Por quê? Porque quando eu internalizo dentro de mim, eu estou tomando vida. Eu estou tomando tudo aquilo que faltou, ou do pai ou da mãe. Então, é um exercício extremamente libertador. E eu espero que, com certeza, esse vídeo possa ter te ajudado. Compartilhe aí, faça seu comentário, se isso te ajudou também. E a gente volta a falar, deixa os seus comentários, que a gente está aí respondendo também, né, Alan? Exato, pessoal. E sugestões também para temas, né? Isso. Os temas, a gente está tratando temas sistêmicos, mas se vocês tiverem interesse de outros temas também, vocês podem trazer, que a nossa intenção é, pelo menos uma vez por semana, estar fazendo esse bate-papo com vocês aqui, tá bom? Gente, obrigado pela atenção de vocês, uma ótima noite e estamos aqui à disposição. Quem quiser informação do curso, ou da constelação, ou de vir participar, estamos aqui à disposição. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Valeu, gente. pessoal.